A essa altura não é surpresa pra ninguém que Casa do Dragão tá fazendo um baita sucesso. O que pouca gente sabe por aqui é que eu também sou fã do universo de Gelo e Fogo, do George Martin. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a cobrir a Casa do Dragão e Game of Thrones com mais frequência por aqui. Podem contar com isso. E hoje a gente vai falar dela, a Rhaenyra Targaryen, a filha do rei, que foi escolhida, para ser a herdeira do trono, mas que acabou tendo que encarar uma guerra que está por vir aí na vindoura segunda temporada, no momento em que esse vídeo está saindo. Se você também é fã dos encrenqueiros pelo Trono de Ferro mais imponentes de Westeros, os Targaryen, já deixa o seu like e se inscreve no Cenicamente. Acontece que no começo, no primeiro episódio, a gente já tem uma cena muito importante sobre a Rhaenyra, que vai dizer muito aí sobre quem essa menina é, antes dos adventos que ocorreriam ainda nesse episódio, no piloto. Que é uma cena onde ela desce cavalgando lá da dragoa dela, e ela vai se encontrar com a mãe naquele divã real, onde as rainhas grávidas se deitam para fazerem ali as obrigações da guerra delas, como diria a mãe da Rhaenyra, a guerra das rainhas, que seria a guerra no parto. E aí a Rhaenyra vê sua mãe e ali a gente já pega ali um monte de pensamentos importantes, pensamentos automáticos, que são aqueles que pipocam na cabeça da pessoa sem ela nem sequer planejar, sem ela pensar naquilo de maneira deliberada. Que seria o seguinte: a mãe dela justamente vai usar esse argumento, de que a batalha delas era ali, e ela vai retrucar para a mãe dela que, de maneira muito afiada, ela preferiria servir ao reino cavalgando rumo à glória. Ou seja, ela não tem interesse naquelas obrigações, ela sente muita insatisfação e até uma certa repulsa sobre aquilo, que são as emoções que seguem esses pensamentos. E logo em seguida, ela tem uma cena muito interessante de olhar para a janela. Olhar para a janela, nesse caso, de maneira simbólica, metafórica, significa olhar para o horizonte, onde ela quer estar. Como ela diria para Alicent Hightower, mais para frente, ela só queria montar seu dragão e voar com a Alicent para longe dali. Acontece um infeliz evento que vem mudar tudo, tornando aí muito mais evidente as crenças da Rhaenyra, uma crença em especial que eu quero destacar aqui, que seria a tragédia da perda da sua mãe, evidenciando aí assim um histórico relevante, que nós, psicólogos cognitivos comportamentais, diríamos que vai influenciar bastante sobre a formação das crenças dela, que seria justamente essa maneira, como ela vai se adaptar para enfrentar o mundo. Então, que seria o seguinte: estou olhando para o lado porque eu estou com uns dados aqui para passar de uma maneira bem técnica mesmo, de acordo com a psicologia, para vocês. E aí, até parecido com o trabalho que eu faço em consultório, essa coleta de dados. Mas a gente vai, então, falar que a crença é essa: eu não sou boa o suficiente. Pra quê? Pra ser herdeira, pra reinar. Porque justamente havia essa tradição, de ser o herdeiro homem mais velho. Coisa que seu pai ficou até então, até aquele momento, anos e anos e anos, tentando gerar esse herdeiro. Isso que já era um marco para ela, até por esse histórico que eu acabei de descrever, mas que vai passar a ficar muito mais evidente a partir desse evento, das mudanças ocasionadas por ele, melhor dizendo, da tragédia da perda da rainha. Por exemplo, fica muito claro numa segunda situação que a gente pode destacar, que seria quando a Rhaenyra observa o velório de sua mãe, observa seu pai especificamente, e toda aquela cena. E aí ela logo pensa que, ela se pergunta numa conversa com Daemon se meu pai teria sido... eu me pergunto se nas poucas horas em que meu irmão viveu, se meu pai teria encontrado a tal felicidade que ele busca nisso, nesse fato de gerar o herdeiro, que é um peso também tão grande sobre os ombros de qualquer que seja o rei que senta ali, e que recai sobre toda a sua família, como explorado. E ela fala que eu nunca vou ser um filho homem, justamente por isso, O que vai revelar aí uma outra crença, uma crença intermediária, que a gente pode colocar dessa maneira, que na minha hipótese, seria: se eu fosse menino, eu seria aceita. Ou seja, eu seria suficiente para o trono, para reinar. E pelo meu pai. Ela olha para o pai com um profundo pesar, uma profunda tristeza, e comanda um amargo Dracarys. Crença intermediária ou condicional, como o nome diz, que seria justamente aquela que a gente forma para nos adaptar às crenças centrais, para nos adaptar ao contexto. Ou seja, se eu isso, então alguma outra coisa.
Geralmente é por algo dado no ambiente. A gente vai lá e se forma automaticamente, não é de maneira controlada, estanque assim, essas outras crenças. Faltou explicar isso. Um segundo evento marcante acontece para essa Rhaenyra de fase inicial, que a gente vai traçar aqui, justamente quando ela é escolhida como sucessora do rei, quando ela é nomeada, acontece a nomeação real dela, que vai justamente aparecer ali destacada numa terceira situação que a gente pode levantar aqui, que é quando ela está no Templo dos Sete com a Alicent. Ali ela diz para Alicent que ela quer ser vista como mais do que apenas a menininha dele, que ele não a escolheu, ele na verdade rejeitou o Daemon. Muito revelador, né, sobre o que eu falei mais cedo. E chora e reza com a Alicent, que oferece conforto a ela nesse momento. E por fim a gente teria um último evento muito significativo, que seria a promessa de carregar o sonho de seu pai, que é aquela profecia passada de Rei Targaryen para Rei Targaryen, ou rainha. A canção de Gelo e Fogo, do Aegon Targaryen, que vai vislumbrar o fim do mundo como conhecemos pelo terror que vem do gelo, onde é a ocasião em que um Targaryen, rei ou rainha, deveria sentar no trono de ferro para unificar os 7 reinos para lutar contra esse mal. E a Rhaenyra absorve essa responsabilidade e passa a ser modificada a partir daí também, que a gente vai cobrir melhor na segunda fase dela. Vou trazer bastante detalhes para vocês. Ou melhor, passando a demonstrar uma faceta mais astuta e lutadora da Rhaenyra, que claro, junto com todas as características que eu destaquei nesse vídeo, aparecem em diversas outras situações, nas quais eu destaquei apenas 3 para ser pontual, e que eu acredito que cobria tudo que tem de mais essencial nela nesse começo. É isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Seja bem-vindo, fã de GOT. Vai ser um prazer ter você por aqui também. A gente se vê logo mais.